você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Alô, alô, Brasil! Brasil! Estamos chegando para a apresentação do Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Hoje o programa vai terminar mais cedo, às 18h30, porque a partir das 6h30 da tarde, Leandro Bolle está registrado, assume o comando para a transmissão de Ponte Preta e Sport. Partida marcada para 7 da noite no estádio Moisés Lucarelli, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Aqui em AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas. Para Ribeirão Preto, AM 1270 e FM 85.3. Também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dê um like aí para nós. Meta o dedo no botão do like, dê um joinha. Dê um like aí para nós, você que está no YouTube. Você que ainda não fez a inscrição no canal, inscreva-se. Ative o sininho. Toda vez que tiver uma transmissão nova, você será avisado. E agora, os destaques do programa de hoje. Em busca da reabilitação, Ponte Preta aposta em retrospecto em casa para enfrentar o Sport. Macaca soma 5 vitórias consecutivas no estádio Moisés Lucarelli e pode estabelecer novo recorde. Leonaldi suspenso é o principal desfalque da Macaca. Fraga e Richelli são opções para ocupar a vaga. Matheus Silva, Arthur e o Alisson cumpriram suspensão e vão para o jogo de hoje à noite com a transmissão pela Rádio Bandeirantes. Guarani cede virada em confronto direto contra o Vila Nova e continua na zona de rebaixamento na 19ª colocação. A equipe segue sem conseguir 2 vitórias consecutivas na Série B Abezona. Bugre voltou a Campinas nesta quarta-feira e se prepara para enfrentar o Operário fora de casa na próxima rodada. O jogo é terça-feira, às 19 horas em Campo Grande, no Paraná. Atlético Paranaense conseguiu um empate contra o Palmeiras do Allianz Parque ontem à noite e avança à final da Libertadores. Furacão de Felipão aguarda o vencedor de Flamengo e Vélez, que duelam nesta quarta-feira, 21h30 no Maracanã. Time carioca tem vantagem de 4 gols e está a um passo de fazer mais uma final da competição. Dorival Júnior não poderá contar com Victor Hugo e Matheus França, ambos lesionados na partida de hoje contra o Vélez pela Libertadores. Flamengo tem outros desfalques. Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Léo Pereira também são baixas para a partida no Maracanã.
Os 2 primeiros se recuperam de lesões, enquanto os 2 últimos estão suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos. O treinador não relacionou também para os jogos pendurados Gabigol e Thiago Maia. A dupla está pendurada e corria o risco de perder a final da Libertadores se fosse advertida nesta quarta-feira. Presidente do São Paulo diz que permanência de Rogério Ceni no comando não depende de classificação na Sul-Americana. Casares confia no trabalho do treinador a longo prazo, independente do jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense, às 21h30 no Morumbi, partida da volta da semifinal da competição. O Dragão venceu o primeiro jogo por 3-1 e pode perder por até 1 gol de diferença para ir à final. São Paulo não vence há 6 jogos no Brasileirão, é o 14º colocado. O presidente do Santos, Andressa Rueda, vetou a Sociedade Anônima do Futebol, a SAF, no time da Vila Belmiro. O dirigente falou em palestra na Brasil Futebol Expo. Diversos clubes anunciaram transformação em clube e empresa, como Vasco, Cruzeiro e Botafogo. Mesmo assim, Rueda rechaçou qualquer possibilidade de vender o Santos em sua gestão. Chelsea demite Thomas Tuchel após derrota na estreia da Champions. Treinador alemão deixou o comando do clube inglês depois de apenas 7 jogos na temporada. O desligamento nesta quarta-feira foi a menos de 24 horas após a derrota para o Dinamo de Zagreb por 1-0. Destaque do comentarista Bandeirantes, Carlos Henrique, o bate pesado, diz a ICH. Olá, Batista, um grande abraço a você, um grande abraço para o ouvinte da Bandeirantes. Que surpresa, hein? A passagem à final da Libertadores, o Atlético Paranaense, hein? 2-2 no tempo normal, o Palmeiras teve jogador expulso, pênalti não assinalado pro Palmeiras, uma arbitragem muito duvidosa, mas o fato é que o Atlético Paranaense demonstrou nas 2 partidas muita competência, né? Não dá para ficar discutindo o merecimento. Agora que o Palmeiras foi prejudicado ontem pela arbitragem, não há dúvida nenhuma. E o mais grave de tudo, né, Batista? O fato de ter o VAR, né? Houve uma cotovelada em cima do Rony dentro da área, isso é pênalti. E a arbitragem nem tchum. Mas parabéns ao Atlético Paranaense, do copeiro Luiz Felipe Scolari, que vai para a sua 4ª final de Libertadores. Que coisa, hein? Felipão batendo recordes atrás de recordes. Ele que deve encerrar sua carreira como treinador no final do ano. E hoje tem Libertadores de novo, só que é o Flamengo contra o Vélez. A primeira partida, 4-0 para o Flamengo. Hoje, o time do técnico Dorival Júnior deve confirmar a sua classificação, vencendo o jogo é no Maracanã. E só um milagre salva o time argentino. Para mim, final da Libertadores, Atlético Paranaense em Flamengo, com toda certeza, viu, Batista? Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Destaque do comentarista da Palavra Fácil, Valdemir Gomes, de Tigerman. O Tigrão, bruto, galopante e indomável. Diz aí o seu destaque. Vai, Tigrão! Boa tarde, Batista. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. E eu gostaria de lembrar aqui com muita alegria e com muita satisfação que hoje é o dia do rádio. E o rádio é muito importante para todos nós. Não só nós que trabalhamos com ele, mas para todos os nossos ouvintes, eu acho que para a humanidade de uma maneira geral. Pela sua agilidade, pela sua capacidade de prestar serviço, pela sua capacidade de proporcionar entretenimento e de levar a notícia aos mais distantes rincões do planeta. Eu amo o rádio e sou muito feliz por Deus ter me dado essa oportunidade de trabalhar no rádio, um sonho de criança que se materializou. Gosto tanto do rádio que às vezes eu penso que o meu cérebro é formado por pequenos componentes eletrônicos que me ajudam a propagar o som e que nas minhas veias correm condutores elétricos que participam dessa transmissão. Viva o rádio! O rádio é maravilhoso.
O rádio é espetacular e o rádio está dentro das nossas vidas e nos ajuda no dia a dia, inclusive para proporcionar entretenimento, para acompanhar os idosos, para fazer companhia aos solitários e para trazer, sobretudo, essa presença extraordinária da notícia em tempo real, seja ela triste, seja ela alegre, mas a notícia que traz a informação e que transforma o mundo no seu dia a dia. Viva o rádio, CBN. Esporte em debate, na Bandeirantes. E agora, informações da Ponte Preta. A Macaca joga esta noite, 19 horas. 18h30, a abertura da jornada esportiva com Leandro Bones no comando. E às 7 da noite, bola rolando. Vinícius Abarca, informações da Macaca. Mais um jogo de extrema importância para a Macaca e mais uma vez com o apoio da torcida no Moisés Lucarelli. Buscando reabilitação na Série B após a derrota para a Chapecoense, a Alvinegra recebe o Sport hoje às 7 horas da noite dentro de casa. E vindo de 5 vitórias consecutivas no Majestoso, a Macaca espera fazer hoje mais uma vítima dentro do próprio domínio. Eu espero um confronto mais difícil do que foi contra o Bahia. A competitividade das duas equipes é maior. A competitividade do Sport, mesmo não estando na frente do Bahia, é uma competitividade maior. E eu conheço bem, temos acompanhado muito o adversário, esse adversário. E esses números que você falou são significativos, né? Eles estão tendo uma dificuldade de números de gols pró, mas ao mesmo tempo é um time que define muito a gol. Em toda a história, o retrospecto entre as duas equipes é muito equilibrado. São 9 vitórias para cada lado, além de 7 empates. Mas aqui dentro do Majestoso é a Ponte quem domina o histórico. Isso porque as 9 vitórias conquistadas pela Alvinegra foram aqui dentro e, é claro, sempre com o apoio do torcedor. A Ponte, em jogos que nosso torcedor esteve totalmente presente, foi muito importante. Haja visto o clássico. Haja visto o jogo contra o Bahia, haja visto o jogo contra o Vasco. Quer dizer, o nosso torcedor nos estimula muito a buscar resultado aqui dentro de casa e nós contamos com essa torcida. Sem poder contar com o suspenso Leonaldi, Hélio dos Anjos não vai poder levar a campo mais uma vez a equipe considerada como ideal pelo treinador. Inclusive, durante toda a competição, Hélio só conseguiu repetir a escalação em 3 oportunidades. O principal motivo para isso é o fato da Macaca ser a equipe mais indisciplinada do campeonato. Tão indisciplinada que na rodada passada 3 jogadores nem viajaram a Chapecó por esse mesmo motivo. Mas agora contra o Sport, o zagueiro Matheus Silva, o lateral esquerdo Arthur e o meia Alisson voltam a ficar à disposição do treinador e devem iniciar entre os titulares. Com isso, o Hélio pode levar a campo uma equipe com Kaique França no gol, Formiga, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur na zaga, Amaral, Fraga, o Alisson e Elvis no meio, e mais à frente, Fecim e Luca. Agora as 2 próximas rodadas vão ser no Majestoso. Além do Sport, na noite de hoje, a Macaca também recebe o Ituano na próxima terça-feira. E caso consiga essas 2 vitórias, a Ponte chega ainda mais perto dos sonhados 45 pontos. Nós temos agora 2 decisões dentro de casa. Decisões para você, de uma vez por todas, aproximar do grupo 45, né, do número 45, e, consequentemente, pelo que pode acontecer nessas rodadas, você pode também continuar sonhando com algo mais. E para lutar o Moisés Lucarelli novamente, a Ponte segue com a promoção de ingressos. Com as bilheterias abertas até o horário da partida, o torcedor interessado em comparecer ao Majestoso vai pagar R$20 a inteira e 10 a meia entrada para arquibancada e também para geral. Enquanto para o setor VIP, os preços variam entre 50 a inteira e R$25 a meia entrada. E agora as informações do esporte na reportagem de Paulo de Tarso. O Sport segue de olho no G4 da Série B e o jogo de hoje contra a Ponte Preta em Campinas é fundamental para as pretensões do Leão. E para alcançar o objetivo, tem que melhorar o retrospecto longe do Recife. Até o momento, apenas uma vitória para os pernambucanos. 1-0 sobre a Chapecoense, na Arena Condá, no mês de maio, pela 7ª rodada da competição. O que falta realmente é buscar esses pontos fora de casa.
todas as equipes que lutam ali para estar no G4 ou que estão no G4 são porque buscaram esses pontos fora de casa, fizeram o dever de casa e também fora de casa buscaram esses pontos. Então a nossa maior luta hoje tem sido realmente esses pontos fora de casa. Então. E para o jogo de hoje, o técnico Claudinei Oliveira vai mexer na formação titular de sua equipe. Fábio Alemão, na zaga, está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Luciano Juba está de volta para o ataque. Quem pode reaparecer na zaga é Rafael Thierry, após quase 2 meses no departamento médico. E o lateral esquerdo, Sander, ainda vai ser reavaliado. Muito obrigado, Paulo de Tarso, com as informações do esporte, adversário da Macaca. CH, você que estará na transmissão do jogo de hoje pela Rádio Bandeirantes. A Ponte tem 5 vitórias consecutivas em casa. É um handicap, mas enfrenta um esporte que está nessa partida lutando para definir o que é que ele vai fazer na competição. Ou segue em frente apenas e tão somente para se manter na Série B, ou ganha a partida e vai numa luta para tentar uma das 4 vagas, principalmente porque o Vasco está oscilando na competição. O que você acha que vai acontecer hoje à noite? É um jogo perigosíssimo. Esse esporte, apesar da irregularidade no campeonato, tem que ser muito respeitado pela história e pelo time que tem atual. É um time bem montado, é um time com jogadores de valor. Então a Ponte vai ter que jogar muito futebol. E para a Ponte jogar muito futebol e vencer, na minha opinião, Batista, passa por um aspecto muito importante. A escolha de quem vai jogar no lugar do Leonaldi. O meio-campo da Ponte, nas vitórias que conquistou dentro de casa, foi o ponto alto do time. E nessas vitórias, na maioria delas, o Leonaldi estava em campo. E eu não sei o que ele vai fazer. Não sei se ele vai pôr o Richelli, se vai pôr o Fraga, se de repente de surpresa aparece o Moisés, pode acontecer. Então, passa pela estratégia e quem ele vai escolher. Mas e o resto, Carlos Henrique? Beleza, a cavalaria vai estar toda pronta, volta todo mundo. Eu não acredito, por exemplo, em Bárcia de começo de partida. Não é possível que ele vai escalar o Bárcia, com todo respeito ao jogador. Mas passa por quem ele vai escolher no meio campo. Por quê? Porque também o esporte tem um meio campo muito competente. É um meio campo que tem que ser marcado e é um meio campo de jogadores diferentes. Então, passa por essa escolha. Jogo complicado, mas dentro de casa, pelo menos nas últimas partidas, o recorte, principalmente no segundo turno, nas partidas no Moisés Lucarelli, a Ponte tem vencido e tem jogado bem. Espero que hoje repita. E o Hélio dos Anjos terá hoje à disposição no banco de reservas a presença do Ribamar. É uma ótima notícia. Vocês se lembram, o Ribamar se machucou naquele jogo do Campeonato Paulista. Ele até marcou um gol. 2 gols, né? 2 gols. 2 gols. Empate 2-2 com o Ituano. No último jogo do campeonato. O último jogo do Campeonato Paulista, uma cirurgia delicada, tendão de Aquiles, mas ele voltou em tempo recorde. Nem era esperado que ele voltasse nesse campeonato. Conseguiu voltar, semana passada treinou com bola e hoje estará, portanto, à disposição no banco de reservas. É uma ótima notícia. Vai incorporar ainda mais o elenco, já que o time da Macaca tem uma arrancada final aí na Série B para permanecer na Bezona para o ano que vem. Vamos lá, Tigrão, parece que a ordem alienígena, aquela que fica em local incerto e não sabido e toma conta da cabeça dos treinadores, parece que ela não interfere na cabeça do Hélio dos Anjos nos jogos em casa. Fora de casa, sim, em todos os jogos. Em casa, não. Eu sei por quê. Então, tudo indica que ele vai no 4-4-2 e vai colocar o Fraga para jogar. Tem um bloqueador, Tigrão. Eu acho Instalaram que... um bloqueador lá no Majestoso. Eu acho que no jogo fora, como o time viaja de avião, aí fica lá nas alturas, fica mais perto da ordem alienígena, que ela fica né, no espaço sideral.
De vez em quando dá aquela rasante assim e congela os neurônios dos caras. Não é do Hélio, não é do Moça, é dos treinadores em geral. É uma brincadeira respeitosa, de bom humor aqui que o Batista faz há muitos anos. Tem uma ordem alienígena que entra na cabeça do treinador e aí ele faz coisas inacreditáveis. Aí como ele está dizendo agora que o Hélio nos jogos fora é que ele recebe a influência da ordem alienígena, deve ser porque o avião está mais próximo do planeta onde está esta ordem alienígena habitando. Então, como o caminho é mais curto, os caras já descem dentro do avião, que está vizinho, né? Está com 10 mil metros, 10 quilômetros, 11 quilômetros de altura, já está perto aí do espaço sideral. Pode ser por isso. E em casa, como a viagem é mais longa, eles não conseguem chegar. Que aqui está na Terra, não teve viagem. Estou tentando aqui encontrar na física, na metafísica, na aviação e no cacete A4 alguma explicação, porque tem coisa que realmente não dá para entender. No jogo de hoje tem uma sutileza na substituição do Léo Naldi. Qual é essa sutileza? Veja só como é que ganha peso talvez uma possível escalação do Richelli. É que o Richelli é segundo volante. É segundo. Enquanto que o Leonaldi também é segundo. E o primeiro volante da Ponte é o Amaral, que participa, inclusive, de toda a saída de bola de 3. Então, o Fraga é primeiro. E o Moisés Ribeiro também é primeiro volante. Então, se ele colocar um desses dois, ele tem que mexer no Amaral. Ele tem que mexer mais na estrutura. Por uma substituição, ele terá que mexer em mais de uma posição. Então, tomem cuidado com isso que eu estou dizendo. Cresce a possibilidade, nesse aspecto, para o Richelli. Eu não faria nada disso. Eu colocaria o Fraga, quase que junto com o Amaral, né? E aquela liberdade total para o Alisson chegar, para o Elvis chegar à frente, e mantendo, evidentemente, o ataque que vem jogando aí e que vem dando conta do recado da Ponte com o Fecim e com o Luca. É isso que eu faria. Agora, se quando for 18 horas, nós fomos dentro do programa do Esporte em Debate da Tarde, divulgar a escalação da Ponte e aparecer o Richelli, a explicação que eu encontro é essa. Ele, não é que ele tem o estilo, não é que ele se parece com o Leonaldi, muito pelo contrário. É um jogador sem intensidade, enquanto que o Leonaldi é um dos mais intensos do time. Mas, pela questão de primeiro e segundo volante, para não mexer muito com o Amaral, ganha um pouquinho a preferência o Richelli num jogo duríssimo contra um time de orçamento muito alto, que está a 5 pontos do G4, a 5 pontos, tem 40, e o Vasco, que é o quarto colocado, tem 45. Só que tem um tubarão no meio deles aí, tem o Londrina com 41. E o Sport sabe que ou ganha esse jogo e começa a ganhar jogo agora, ou ele vai fazer uma campanha tranquila de cumprimento de tabela daqui a 2 ou 3 rodadas, apenas esperando o campeonato acabar, porque não cai mais, já tem 40, e também não vai subir mais se não começar a ganhar jogo agora. Jogo de alto risco para a Ponte, mas mantendo a intensidade que nós vimos contra o Vasco, e principalmente contra o Bahia, as chances da Ponte de vitória são boas, mas nem dá para atribuir favoritismo, mesmo com essa performance legal, com esse retrospecto num recorte curto, das 5 últimas partidas terem sido vencidas dentro do alçapão de Moisés Lucarelli. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Bem, o Guarani jogou ontem em Goiânia, perdeu para o Vila Nova pelo placar de 2-1. Saiu na frente a 43 minutos do primeiro tempo. Uma bela jogada que começou com Isaac. Tocou a bola lá pela direita, desceu beira do campo Rodrigo Andrade e fez a assistência para o Yuri Tanque. Ele bateu de pé direito, bateu firme. Gol de centroavante, bateu do lado oposto ao goleiro e se esticou todo, mas não conseguiu pegar. A bola ainda bateu no pé da trave e foi morrer no fundo do gol. Foi o melhor dos mundos. O time do Guarani virou vencendo pelo placar de 1-0. Mas não sei o que é que aconteceu, porque no começo do segundo tempo o time voltou diferente, voltou sem potência, arrefeceu. Deu espaço para o adversário, que empatou o jogo aos 9 minutos.
uma jogada com falha do Leandro Vilela. Ele é muito fraco na marcação, ele foi driblado impiedosamente pelo Dentinho, que acertou um belo chute de pé direito e mandou a bola na rede e empatou o jogo. 9 minutos. Até aí tinha muito tempo para o Guarani conseguir reverter um resultado que, embora o empate fora de casa é sempre um bom resultado, mas na situação que está o Guarani, e também sendo o Vila Nova um adversário direto, um concorrente direto na briga para a permanência na Série B, a vitória era obrigatória pela equipe do Guarani. Tinha muito tempo para fazer o segundo e até o terceiro. O time do Vila Nova muito fraco tecnicamente, Guarani superior, mas não conseguiu. Vila Nova continuou melhor da partida e aí o técnico fez uma besteira muito grande. O Mozart colocou em campo o Edson Carioca. Para isso tirou o Isaac. Acabou matando o lado esquerdo ali. O Isaac estava fazendo bem aquele setor. Ele, em algumas vezes, em outras, o Giovanni Augusto. E o Edson Carioca entrou no jogo muito mal, se escondendo da partida. Foi uma alteração ruim. Depois ele mudou de novo o time, e aí mudou 3 vezes e acabou de arrebentar o time do Guarani. Para colocar o Gênison na partida, ele tirou o Yuri Tanque, que é o artilheiro, é o cara da definição. Os dois poderiam ter jogado juntos. E aí também tirou o Giovanni Augusto, colocou o Persson. O Persson não é nem sombra do que joga o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto saiu com cara de poucos amigos, portanto tinha condições de continuar lutando. Mesmo assim, o Guarani ainda no finalzinho, já no apagar das luzes, teve uma grande chance para empatar, depois que tomou aos 44 o gol da virada. 44 minutos, uma falha do Kozlinski, batida na cobrança de escanteio. O Arthur Rezende, que jogou no Guarani, ele estava no banco, entrou na partida, levantou dentro da pequena área. E aí o Kozlinski saiu para cortar, mas não deu um soco forte. A bola sobrou na cabeça do Riquelme, que fez um passe de cabeça, e o Mancini, Matheus Mancini, meteu na rede de cabeça também e virou o jogo placar de 2-1. E aí, no finalzinho, teve esse lance que eu estava me referindo. Diogo Matheus, que deveria ter começado jogando, mas o técnico prefere o Alvarinho. Ele entrou no segundo tempo, cobrou uma falta da esquerda, mandou na área, Derlan desviou de cabeça e o Tony fez um milagre. Uma defesa espetacular, mandando a bola para escanteio. Derrota perigosa, porque o Guarani continua na 19ª posição dentro da zona de rebaixamento e agora tem mais uma partida fora de casa. Vai enfrentar o Operário na próxima terça-feira, 19 horas, em Campo Grande, no Paraná. O técnico Mozart reclamou bastante de jogos consecutivos e com viagens e agora terá uma semana inteira para se preparar para o próximo jogo. Vamos ao debate, comentando a partida de ontem, com os comentaristas Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, e Carlos Henrique, o Bate Pesado, aqui na Rádio Bandeirantes. Isaac. Caminha com a bola. Rodrigo Andrade. Já chegou virando. Yuri Caixa. Virando e batendo. Artilheiro, né? Gol de centroavante, né? Típico, né? Ele bate no chão, forte no chão. E no cantinho, né? Ela vai bater até ela beija um pouquinho o pé da trave. Difícil quando vem cruzado o chute. Evidente que dificulta para o goleiro, mas olha a dinâmica que está dando no time o Isaac, né? Estava bem no jogo. Ele, o Giovanni Augusto. Você viu que ele saiu daqui da esquerda, se meteu na meia, conduziu a bola, botou o Rodrigo Andrade. Esse é o último lance do primeiro tempo, 47 do primeiro tempo. O Guarani fez o gol, voltou com o jogo na mão, jogo controladíssimo. Aí tomou o gol aos 8, né, esse gol do Dentinho, onde o senhor Vilela ficou assistindo e também o senhor Kozlinski foi atrasado para a bola. E empata o Vila Nova. O jogo estava na mão do Guarani, na mão. Independente de qualquer coisa, estava na mão. Mas aí toma o gol, traz o adversário de volta e o castigo aos 43, 44 do segundo tempo. Mais uma falha do Kozlinski, que fez boas defesas no jogo.
Mas nos 2 lances de gol, no primeiro menos, acho que ele foi um pouquinho atrasado. Entendo que o Kozlinski tem um pouquinho de dificuldade na bola rasteira, na bola no chão, né? Saiu forte, chute de direita do Dentinho. Olha aí, que bela defesa. Mas no segundo gol do Vila Nova, o gol da virada, ele falhou. Infelizmente, deu um tapinha, né? Fez uma assistência pro pro Riquelme, que estava no segundo pau, ele fez o óbvio. Devolveu de cabeça lá pro Melê, pra confusão, e aí muito alto o Matheus Mancini fez o gol, um castigo pro Guarani. Não gostei das alterações, mas não dá para botar na conta do treinador um time que sofre 2 gols desse jeito aí, ó. Não dá, né? Ó, já tomou o drible, volta, lento, cadê a perna na frente para travar? Cadê o carrinho? Cadê a recuperação? Olha lá. E olha o goleiro. O Vilela é muito fraco, né, Tigrão? Sem recurso nenhum, eu não consigo entender o motivo pelo qual ele se mantém no time. Pela capacidade, não é. Porque ele é um volante que não tem nenhuma qualidade no passe, ele sempre toca curto. Aquele passe de segurança. Não é um volante que pisa na área, não é um volante que pode ser jogado como terceiro zagueiro para dar essa sustentação atrás. Até porque o técnico também arrumou uma solução colocando o Alvarinho. Então, por qual motivo... E como o primeiro volante Vilela não pode tomar um drible desse? Essa proteção que ele está dando para a zaga aí não é proteção. Não pode tomar um drible desse. Faz a falta, se joga em cima do cara, dá um carrinho, dá um beliscão nele, dá uma voadora nele. Mas não pode tomar esse drible e deixar o cidadão levantar a cabeça e bater. Olha lá, tomou aí volta. Cadê o pé na frente? Cadê a recuperação? Ó, esse é o momento. Ó. Não dá, né? Mas também não dá para individualizar. A responsabilidade é conjunta, é coletiva. 3 jogadores que o Moser, eu acho que não deveria ter tirado, Yuri, Giovanni Augusto e Isaac. Esses caras estavam muito bem no jogo. Quando ele faz as substituições, puxa o time para baixo. Mas não dá para botar na conta dele, sejamos justos, não dá para atribuir somente ao treinador a responsabilidade quando o time toma um segundo gol assim, ó. Não dá, né? E em cima da hora. Aí quando o goleiro sai, ou sai e desce com ela, ou sai e dá um munhecaço lá para fora da área, ou bota de volta para escanteio, não pode fazer passe. Quando fez o passe, tomou o gol, CH. É tudo isso que você falou, mas eu quero de novo, eu falei isso agora na Rádio Bandeirantes, você não pode tomar os 2 gols que o Guarani tomou, nem o primeiro nem o segundo, isso não existe. Nessa altura do campeonato, isso é uma infantilidade gigantesca, para não usar outro adjetivo. E o primeiro lance, tá bom. Eu concordo com vocês sobre o Vilela. Legal? Concordei já. Agora vamos debater. Tem substituto para o Vilela? Aquele que você bota e fala assim, ó, tô sossegado. Tem? Tem. Quem? Tem. Eu acho o Madison mais jogador do que ele. Eu também acho. Acho o Persson mais jogador do que ele. O Persson não é primeiro, Tigrão. Não, mas puxa o Rodrigo Andrade para trás. Puxa o Rodrigo Andrade, solta o Persson. Ele tinha no banco o Richard Rios. Esse com a expulsão no derby queimou o filminho dele, né? Também. Mas não pode, ué. Queimou, né? Não pode, mas queimou. Não pode. Tá todo mundo feliz da vida. Aí vai queimar um jogador, não vai usar mais um jogador. Nós estamos concordando, nós estamos relatando. Só estamos relatando. Eu não estou dizendo que é para queimar. Estamos concordando. E o Silas Canhoto, que nem no banco aparece mais, andou fazendo o gol aí de fora da área. E o Índio Siebert? Toma esse drible? Eu acho que dificilmente não teria recuperação. O Richard Rios, se tivesse em campo, ia fazer isso que o Tigrão falou. Se joga em cima do cara. Ele não tomaria esse drible. Poderia até ser expulso, como aconteceu no derby. Sabe por quê? Mas ele não tomaria esse drible aí que o Vilela tomou. Sabe por quê? O Vilela, olha o lance aí. O Vilela toma o drible e desiste do lance. A gente tem que colocar ele desiste. Como elas são. Vocês colocaram tudo e eu concordo. Agora eu quero dizer que nessa altura do campeonato, com o time com a corda no pescoço, há 22 rodadas na zona do rebaixamento, não pode tomar os gols que o Guarani tomou. Isso é erro individual. Olha o que o Kozlinski fez, gente. Isso aí arrebenta qualquer um, cara. Arrebenta. Pô.
E eu não abro mão do meu ponto de vista, já que já expressei ontem ao vivo em tempo real. E eu quero dizer que eu concordo com o negócio das substituições. Errou também. E quando a gente Errou falou, também. Quando a gente falou a respeito das substituições, o Guarani não estava perdendo o jogo, né? Temos que dizer isso também. E outra coisa, essa invenção do volante jogando de lateral, tendo o Diogo Matheus em condições de jogar, olha a bola que ele mete lá. Também não dá para entender. Então tem uma responsabilidade do treinador. Claro. Mas jogar na conta dele, não. Só na conta dele, não. Né? Tem que rever algumas coisas, tem que rever essa questão do primeiro volante aí. Você tem um primeiro volante que não dá fluência no jogo. E você tem um primeiro volante que não marca do jeito que nós estamos vendo aí, qual a função dele? E o Kozlinski, claramente, né? Claramente, hoje aqui vendo, com um monte de repetição desse daí, sem a tensão do jogo, que os jogadores ficam tensos, mas nós também ficamos, né? Durante a transmissão a responsabilidade é muito grande, e revendo hoje, o Kozlinski demora para ter o tempo de reação, né? E o Gleger estava na transmissão com a gente ontem. Estava comigo comentando o jogo. É um cara que jogou bola há 20 anos e num gol embaixo dos 3 paus. E que não é corporativista. Ele viu falha nos 2 gols. Uma falha menor no primeiro gol e uma falha infantil no segundo gol. Mas ele tentou. Poxa, não pode sair com essa falta de convicção aos 44 do segundo tempo, pô. Sai socando tudo. Ele perdeu o tempo da bola. E quando ele chega, viu, CH? Quando ele chega na bola, ele já está caindo. O Mozart disse na coletiva, e com certeza é verdade. Nós sabíamos que a bola parada do Vila era perigosa. Mais um motivo, né, para dar realmente relevo ao que o Tigrão acabou de falar. Você não pode tomar um gol de bola parada jogou 44 minutos. O cara jogou aqui. Sabe quem cruzou? No segundo tempo, isso não existe. Sabe quem cruzou a bola? O Arthur Rezende, pô, manjadíssimo. Bate de pé direito do lado esquerdo, viajado. Então você tem que sair, e não pode sair assim, fazendo passe. Mesmo tendo feito boas defesas o Kozlinski, e também já tendo aí resolvido o problema do Guarani, como por exemplo naquele jogo contra o Náutico. Mas se falhou, nós estamos aqui para dizer o que estamos vendo. Do programa de hoje, nós temos aqui os temas para você participar com a gente pelo WhatsApp 971021493. E os temas de hoje com relação aos times de Campinas, para você mandar para cá a sua participação. A Ponte joga daqui a pouco, partida marcada para 21h30, jogo marcado para o estádio Moisés Lucarelli. Aliás, 19 horas. 19 horas a Ponte vai enfrentar a equipe do Esporte, narração de Leandro Boles, aqui pela Rádio Bandeirantes. Então é o seguinte, olha, no Fala Galera de hoje, para Ponte Pretanos, Richelli e Fraga disputam vaga, Leonaldo está suspenso. Qual é a melhor opção para você? Quem é que você escalaria no lugar do Leonaldo suspenso pelo 3º cartão amarelo? E para os bugrinos, qual foi o principal problema do Guarani em Goiânia na derrota pelo placar de 2-1? Carlos Henrique, o bate pesado, diz aí CH. Olha, meus amigos, o principal problema aí dentro do Fala Galera, das nossas pautas, do Guarani em Goiânia, foram os 2 erros fatais, né? As 2 falhas nos 2 gols do Guarani. A primeira envolvendo aí o jogador Vilela e também o Kozlinski, foi muito atrasado para a bola. E no segundo gol, né, o Kozlinski não pode sair da maneira que ele saiu. Então, as falhas individuais acabaram atrapalhando o Guarani. E sobre o jogo de logo mais, o que o Hélio vai fazer, se Richelli ou Fraga, eu iria de Fraga. O Richelli já demonstrou que não tem condição de jogar uma partida inteira, não tem preparo físico, ficou muito tempo parado. Então, a minha opção para hoje à noite, jogo aqui da Bandeirantes, a partir das 19 horas, que Leandro Boles vai narrar, eu escolheria para o lugar do Leonaldo o volante Fraga. E o ouvinte aqui, o Carlos Matozinho de Itatiba, boa tarde, ET alienígena, kkkk. O Hélio é teimoso, inventor mesmo, para não dizer outra coisa, diz aqui o Carlos. Abraço para você, muito obrigado.
Assentar um porcelanato corretamente para você, que é profissional da área, deve ter a mesma emoção que o jogador de futebol tem quando marca o gol. A melhor satisfação ao ver o serviço bem realizado. Na obra em fase de conclusão, todo capricho e cuidado são necessários para alcançar as expectativas. É nessa hora que um bom polimento pode fazer toda a diferença no resultado. Dar um brilho a mais naquele piso que você escolheu com tanto carinho vai fazer com que ele conserve o seu aspecto original por muito mais tempo. É por isso que a Cortag traz para você os discos diamantados para polimento brilho d'água. Até mesmo os olhares mais exigentes vão ficar surpresos com o realce dado nos desenhos e nas cores. É isso aí. São diferentes granulações para atender do polimento mais rústico até o mais delicado. Os nossos discos vão dos 50 ao 3.000, dependendo do nível de polimento que a superfície exigir. Seu uso é indicado para esmerilhadeira angular em mármores, granitos e pedras naturais. Conheça também o nosso kit com 10 unidades, todos com a garantia de qualidade Cortag. Cortag, produtos que facilitam seu dia a dia no andamento ou na conclusão da obra. Para saber mais, siga @Cortag Brasil nas redes sociais ou então acesse cortag.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Ouvinte participando conosco, ouvinte no ar da Bandeirantes. Batista, ouvindo aí o comentário do Tigrão, falar que o treinador não tem responsabilidade no resultado. Mas como não tem responsabilidade no resultado? É ele que escala, é ele que deixa esses jogadores tudo no campo aí, Leandro Vilela, improvisa o lateral direito, ele que substitui. Como é que não tem responsabilidade? Ele está lá no banco, lá assistindo ao jogo e só ele enxerga o que ninguém enxerga. Como que não tem responsabilidade? Ah, para com isso, meu. Esse treinador aí não serve nem para treinar time de quintal, de fundo de quintal. Tem que ir embora. Ok, obrigado pela sua participação. Mais um ouvinte no ar. Batistão, aqui é o Pedro Pereira, Jardim das Oliveiras. Queria ver se você me deixa participar das duas enquetes de hoje. À vontade. Da Ponte Preta, eu escalaria o Fraga no lugar do Leonaldo. E sobre o GFC lá, os irmãos, qual foi o principal problema? O principal problema foi que eles tomaram 2 gols e só fizeram 1. Abraço, Pedro Pereira, Jardim das Oliveiras. Abraço, muito obrigado. O Guarani perdeu o único jogo que tinha alguma chance de ganhar fora, por ser o time mais fraco da Série B. E conseguiu perder. Diz aqui o ouvinte final 4558. Boa tarde a todos. Mozart não consegue definir um time, não consegue dar padrão de jogo ao time. Erra na montagem, nas substituições. Tem que ser demitido e, em seu lugar, dar uma oportunidade para o Benhur dirigir o time nas próximas partidas. Diz aqui o Carlos. Um abraço para você, muito obrigado. O rápido intervalo e voltamos já 17h18. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar?
Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol. Reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Auto Vidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Márcio França 400. O Brasil completa 200 anos de independência. 200 anos. Olhando para trás, vemos que o nosso país fez muito. Olhando para frente, temos o desafio de construir uma nação mais justa. Vamos escolher Lula presidente e Geraldo vice. Vamos escolher Haddad governador e professora Lúcia vice. Para o Senado, eu ofereço os meus quase 40 anos de vida pública. Quero ser o senador de todos os paulistas. Coligação Juntos por São Paulo. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Tarcísio. É 10. Neste 7 de setembro, comemoramos 200 anos da independência do Brasil. Independência não é uma palavra, não é um conceito, não é apenas um sentimento. Independência é um modo de vida. Independência é você se sentir seguro e ter confiança que vai colocar comida na mesa. É você ter um sonho e poder acreditar nele. Independência é você saber que seus filhos terão um grande futuro, um futuro de prosperidade. Essa sim é a verdadeira independência. Alô, Bolsonaro. Tô fechado com o Tarcísio. Tarcísio é 10. É 10. Coligação São Paulo pode mais. Torcedor bugrino, acompanhe o Guarani nos Jogos do Brasileirão 2022. Seja a força do time nas arquibancadas. Seja também sócio campeão e aproveite todos os benefícios, sorteio de prêmios, ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão, chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugritor e muito mais. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19 97417 8000. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Olá, meu nome é Maria Joaquina. Através da educação, iremos transformar a vida das pessoas. Meu número é 1275, vem comigo. Coronel Mário Filho, deputado federal, pela educação, saúde e pela segurança pública, contra a tolerância e pela igualdade, vote 1227. Eu sou Daniel Munduruku, candidato a deputado federal, vote 1219, Daniel Munduruku. Lincoln Fernandes, deputado federal. E meu número é muito fácil. 1221. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. 680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Reportagem do UOL denuncia. Desde que entrou na política, a família Bolsonaro já comprou 107 imóveis. E o mais grave, 51 desses imóveis foram pagos com dinheiro vivo. Isso mesmo, 51 imóveis pagos com dinheiro vivo, no valor atualizado de 25 milhões de reais. De onde vem tanto dinheiro vivo da família Bolsonaro? Pesquise na internet. É um escândalo tamanho família. Coligação Brasil da Esperança, PDT, PCdoB, PV, PSB, PSOL, Rede Solidariedade, Agir, Avante, PROS. Esporte em debate, na Bandeirantes. Esporte em debate pela Bandeirantes. Jogos pela Champions. Jogos que estão acontecendo neste momento. O Bayern está vencendo a Inter, placar de 2-0, 37 do segundo tempo. Barcelona 3-1 no Pilsen.
Também mais ou menos 35 do segundo tempo, o Napoli está fazendo 4-1 no Liverpool. Resultado surpreendente, hein, CH? Napoli 4-1 no Liverpool. É, surpreendente. O jogo é em Nápoles, né? Surpreendente, sem dúvida. Atlético de Madrid 0-0 com o Porto. Tottenham 0-0 com o Olympique francês. E o Clube Brugge está vencendo o Bayer Leverkusen pelo placar de 1-0. Clube Brugge, da Bélgica. Da Bélgica, né? São os resultados de momento da Champions League. E atenção, neste sábado, próximo sábado, 10 de setembro, tem programa esportivo especial da Rádio Bandeirantes. Esporte Show, direto do Atacado Obra Já. Anote aí o endereço para você comparecer lá e concorrer a presentes. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, no bairro São Bernardo. Teremos lá um debate esportivo com a presença de toda a equipe e também convidados. E para você que é ouvinte da Rádio Bandeirantes, comparecendo lá, aproveite para fazer as suas compras. Frete grátis nas compras acima de R$ 1.500. Consulte condições na loja. Anote aí o endereço uma vez mais para você. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, no bairro São Bernardo, em Campinas. Programa Esporte Show da Rádio Bandeirantes, no Atacado Obra Já, das 10 da manhã até o meio-dia. 10 da manhã até o meio-dia, no dia 10 de setembro. Esperamos você lá. Oferecimento Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Bandeirantes. Ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista. Ô, Ricardo Moisés, o que você está fazendo aí que você não mandou o Mozart embora ainda? Manda ele embora, não dá mais. Chega. Só que não coloca o Ben-Hur no lugar dele, não. Se for para colocar o Ben-Hur, coloca um Cone no lugar dele. Boa tarde para todos. Toninho Sumaré. Boa tarde, Toninho. Abraço para você, muito obrigado. CH, meu nobre, ontem no jogo do Guarani era um jogo que, podemos dizer, jogo de 6 pontos. 6 pontos. Não é que valem 6 pontos, valem 3. É o resultado que perder ou ganhar faz na tábua de classificação. Veja o Vila Nova, de 28 foi para 31. Guarani de 29, que poderia ir para 32 e sair do Z4, desceu mais um degrau na tábua de classificação. Admiro muito o seu trabalho, por entender muito da matéria, mas o dito futebolístico jogo de 6 pontos não é que vai valer 6 pontos. É a importância do jogo para a tábua de classificação. Em um jogo de confronto direto, perder e como estar caminhando para o norte a um passo de estar caminhando ao sul. Edivalmir Massa. Edivalmir, um grande abraço para você. Eu não vou mais discutir esse assunto contigo, respeito a tua opinião e espero que você respeite a minha. Eu não concordo. Há quanto tempo você está tendo problemas na sua relação sexual? É impotência sexual, falta de libido ou ejaculação precoce? Seja qual for o problema, tem tratamento, viu? Na Clínica Upman, você recebe atendimento médico especializado em saúde sexual masculina. Você será cuidado, isso mesmo, você será cuidado para recuperar a sua performance sexual e ter de volta o prazer de uma boa relação sexual. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19 998005939. Clínica Upman. Exames eficientes com equipamentos modernos, alta tecnologia, atendimento confidencial e sigilo absoluto mesmo. Unidades em Campinas, bairro Cambuí, e em São Paulo, no bairro Pinheiros. E tem também atendimento por telemedicina. E aí, no caso, né, o atendimento por telemedicina
é realizado para todo o Brasil, não somente aqui em Campinas ou região de Campinas, e não somente São Paulo, região de São Paulo. Telemedicina vale para qualquer lugar do Brasil. Quer atendimento online? Então acesse upemem.com.br. No chat online tem profissionais agora para atender você e para dar a ajuda que você precisa. Chame no WhatsApp 19 998005939. Clínica UpMen, a referência em saúde sexual masculina. Médico responsável, doutor Alexandre Vilela, CRM 78843, Clínica UpMen. Bandeirantes. 17h31, intervalo e voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduza a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Auto Vidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342 7000. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odonto Clinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odonto Clinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342 7000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Para deputado federal, vote Solidariedade. 77. Vamos trabalhar pela criação do 14º salário para os aposentados e pelo salário mínimo com aumento real. Esse é o meu compromisso. Vote Paulinho da Força, 7777. Para ampliar a bancada trabalhista, vote Chicão, 7778 para deputado federal. Sou Marcelo Lima, vice-prefeito de São Bernardo do Campo. Vou trabalhar pela tua cidade, porque o Estado só vai ser forte se a sua cidade for forte. Federal, Marcelo Lima, 7780. Propaganda eleitoral gratuita. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter Golcare. Acesse golcaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. Golcare Saúde, importante para a sua vida. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebolcard e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio.
O Atacado da Construção Obra Já tem os menores preços e as melhores marcas do mercado para sua obra. Furadeira e parafusadeiras GSR 1000, 12 volts, bivolt Bosch por apenas R$ 299,90. E aproveite o frete grátis nas compras acima de R$ 1.500. Consulte condições na loja. Venha já para o Atacado da Construção Obra Já. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Esporte em Debate pela Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batistão, um grande abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Para falar das pautas do programa. Para a vaga do Leonaldi, hoje eu escalaria, sem dúvida nenhuma, o Fraga. Ele já vem jogando, né, em algumas ocasiões, inclusive quando tem aí a ausência do Amaral, do próprio Leonaldi, o Hélio tem usado o Fraga, e até em algumas partidas também, onde ele precisa oxigenar o time, ele dá oportunidade ao Fraga. Então, para mim, quem tem que substituir o Leonaldi hoje é o Fraga, claro que o nível técnico não é o mesmo, mas ele, para mim, está mais preparado. E, Batistão, o que aconteceu com o Guarani ontem, né? O porquê da derrota em Goiânia. Olha, Batista, eu acho que é a estratégia de jogo do Mozart. Aliás, ele vem se equivocando em algumas partidas, as mexidas totalmente equivocadas. É claro que teve uma falha do Kozlinski também, no segundo gol do Vila, né? Ele acabou saindo mal, errando o tempo da bola, dando um tapa que acabou dando oportunidade ao zagueiro para jogar a bola para dentro da área novamente, então falha do goleiro, mas eu não vou credenciar a derrota ao Kozlinski, não, muito pelo contrário. Eu acho que o Guarani tinha time para vencer o Vila, com todo o respeito ao Vila Nova, que tem a maior torcida do centro-oeste do Brasil, mas o time do Vila é limitadíssimo. A tabela mostra isso. E o Guarani, na minha opinião, tem mais time que o Vila. Agora, a estratégia, as mexidas, as alternativas do professor Mozart é que não tem dado certo. Mexeu muito mal no time ontem, deixou um meio de campo sem ação, deixou um meio de campo sem marcação. E, para mim, o maior culpado ontem da derrota, sem dúvida nenhuma, foi o técnico do Guarani, o Mozart. Viu, Batistão? Legal, daqui a pouco você fala também da Ponte Preta. Já já vamos aqui escalar o time da Macaca, que entra em campo às 7h. O programa termina mais cedo, 18h30. E o Leandro Poli está registrado, assume o comando a partir das 6h30. Já pensou em reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%? Isso só é possível com a energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados e lojas por todo o Brasil, a Nacional Sol é a sua melhor opção para você ter energia solar na sua casa, empresa, fazenda ou chácara. A Nacional Sol tem uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você e vai cuidar de tudo, do planejamento até a instalação da sua energia solar. E você pode acompanhar todo o processo pelo aplicativo da Nacional Sol. Tudo isso para você economizar e valorizar o seu imóvel com a máxima segurança e credibilidade que só a Nacional Sol pode te oferecer. Por isso, pare de sofrer com os aumentos da conta de energia. Solicite agora mesmo uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br ou então pelo WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 995961768. 995961768. Esse é o número do WhatsApp. Energia solar é Nacional Sol. Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar da Bandeirantes, mensagem de áudio. Boa tarde, Caio Batista. Para você aí, CH, Tigrão, Grega, não sei se está por aí. Aqui é o Acácio de Hortolândia e Bugrino. Ô, Caio Batista, pergunta aí pro Tigrão aí se o Mozart está pagando para ele no final de semana aí um churrasco, levando uma churrascaria, porque não é impossível, rapaz. Ele passando a mão na cabeça desse Mozart aí, técnico burro, rapaz, entendeu?
não sabe escalar o time, tá afundando o time, entendeu? Perdeu pro Vila Nova por burrice, rapaz. Entendeu? Por burrice, entendeu? Porque não é impossível. No segundo tempo, que ele arrebenta com o time. Ele deve ir pro vestiário, e lá no vestiário deve ter algum uísque forte, uma cachaça, porque ele volta grog, rapaz. Entendeu? Não dá pra entender o que ele faz com o time. Eu assisti o jogo inteiro, rapaz. Entendeu? É brincadeira esse cara aí, rapaz. Tem que tirar fora esse cara aí. Eu acho que os jogadores escalam eles mesmos, eles escalam melhor do que esse técnico aí. Falou, Carlos Batista. Tenha uma boa tarde aí. Boa tarde, um abraço para você, muito obrigado. Guarani já trocou 2 treinadores. Mandou embora o Daniel Paulista, mandou o Chamusca e contratou o Mozart. Podemos até debater, né, se é o momento. Se o Mozart não conseguiu extrair mais nada, ele tem 38% de aproveitamento. Ele pegou o time na 19ª colocação e o Guarani está na 19ª colocação. Ele não saiu do lugar. Então podemos sim debater se é o momento de dar aí talvez um up, um treinador que chegue para dar um chacoalhão. Aqueles reconhecidamente treinadores salvadores de reta final de competição. O que você acha, o CH? Você acha, tem uma semana, o próximo jogo é contra o Operário. Se tiver que mandar embora, teria que mandar embora hoje ou amanhã, para dar tempo de chegar um novo treinador, ou então deixar aí nas mãos, como disse agora há pouco um ouvinte, por que não dá oportunidade para o Benhur, que é auxiliar, e ele poderia assumir o time e terminar, já que o Guarani se complicou demais após a derrota de ontem. Não, com certeza a solução do Guarani não passa pela efetivação do Benhur. Isso, na minha cabeça, está completamente fora de questão. Mas é assim, ó, eu tenho que ser coerente com os meus comentários. Eu vou insistir aquilo que eu tenho dito desde os tempos do Daniel Paulista. O problema do Guarani é o elenco mal formado. E eu não acho, isso é questão de conceito pessoal, eu não acho que mudar o treinador agora muda a situação geral do time. Não acho. Acho que o Mozart tem se equivocado, fez bastante besteira de novo na partida contra o Vila Nova, mas não entendo que mudar um treinador nesse momento vai fazer tanta diferença assim, Batista. E para você, ô Gleger, você acha que deveria mudar o treinador? Tem um jogo pela frente aí, uma semana de preparação. Mozart não consegue estar acorrentado, amarrado na zona de rebaixamento. Operário é o próximo adversário, jogo naturalmente difícil, porque o jogo é lá. Você trocaria o treinador neste momento ou não? Não trocaria. Mas acho que ele ontem, por exemplo, um exemplo mais próximo, né? A partida de ontem, realmente, ele se equivocou totalmente. As mexidas no time, e não é de hoje, né, que a gente tem falado isso. Você vê que eu costumo dizer o seguinte, né, Batista? O treinador, olha, o Guarani foi pro vestiário, fez um gol no finalzinho do primeiro tempo, dominava o jogo, assim, dominava não, mas um jogo equilibrado, saiu na frente. Defensivamente a gente percebia um Guarani mais sólido, né, tentando neutralizar as jogadas, mas voltou para o segundo tempo totalmente estranho, né? Eu, inclusive, critiquei os próprios auxiliares ontem, porque às vezes o treinador ele fica ali na beirada do campo e tem coisa que às vezes ele não consegue enxergar, e para isso que tem os auxiliares. Não deve ter só o Benhur, ele deve ter o auxiliar dele também, né, que participa efetivamente na escalação, que participa efetivamente nas mudanças de estratégia dentro do jogo. Trocar o treinador eu não acho que seja a solução, mas o Mozart precisa começar a rever os conceitos deles, algumas escalações. É claro que a gente não participa efetivamente do dia a dia dos treinamentos, mas, poxa vida, o jogo é o reflexo daquilo que está acontecendo. O Guarani ontem poderia ter vencido facilmente o Vila Nova. Se faz um segundo tempo da mesma forma que fez o segundo, com a mesma intensidade, com o mesmo posicionamento e com algumas mudanças, claro, mas mudanças para melhorar o time. E ele, infelizmente, tem feito totalmente ao contrário, né? Na hora que ele vai para as mudanças, o Guarani cai de bico. E foi o que aconteceu ontem. Não dá para admitir a derrota de ontem. Mesmo diante das circunstâncias, jogando fora de casa, o campo do Vila lotado, cheio, a torcida incentivando, empurrando, mas o Guarani, como eu disse, apesar de achar também que o elenco é limitado, mas o Guarani tem mais time que o Vila. Isso é fato.
Jogador, é só analisar jogador por jogador individualmente. Mas ontem realmente ele foi muito mal. Agora, respondendo a sua pergunta, a troca de treinador agora eu acho que só vai atrapalhar ainda mais a situação do Guarani. E para você, ouvinte, o que é importante num plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, o importante é ter GoCare. Saiba as vantagens de ter GoCare. Preço justo, facilidade na autorização de exames, atendimento de urgência e emergência, cobertura nacional através da rede Abrange, a rapidez na implantação, carência 24 horas. Investir em um plano de saúde é a melhor opção para quem deseja ter um tratamento médico adequado para você e sua família. Na GoCare, você tem a opção de plano individual, familiar e empresarial. Acesse gocaresaude.com.br. Tem um time lá esperando para tirar todas as suas dúvidas e dará a você o melhor atendimento. Contrate o seu plano 100% online e sem burocracia. Chame pelo WhatsApp 99652 2450. 99652 2450. Siga no Instagram, @GoCareSaúde. GoCare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Bandeirantes! 17h46, já vou escalar o time da Macaca. Boa tarde, estou tomando aqui um chá de malte e esperando o jogo da mais querida. Responda na lata ICH. A Macaca ganha hoje? Fala aí. Abraço. Adriano, Leia, Adriele e João Lucas, todos macacos do Campo Belo. Batista, eu não tenho esse poder de saber efetivamente o que vai acontecer. Eu espero... Ele está querendo uma resposta sua. Eu espero que a Ponte vença, mas depende de uma série de fatores. Até acho que ela tem uma certa vantagem, jogando em casa e pelo momento. Mas não dá para saber o que vai acontecer. É um jogo muito equilibrado. Esses dias passei lá no Campo Belo. Tem uma feira gigante lá aos domingos. Impressionante. Tudo que você imaginar tem lá naquela feira. Você vai aqui pela Magalhães Teixeira e depois pega em direção ao aeroporto de Viracopos. Passa no meio do bairro. Então, ali às margens da rodovia, essa feira gigante. Um abraço para todos aí do Campo Belo. Intervalo 17h48, voltamos já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. GoCare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. GoCareSaude.com.br. Siga no Instagram, @GoCare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342 7000. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br.
Márcio França 400. O Brasil completa 200 anos de independência. 200 anos. Olhando para trás, vemos que o nosso país fez muito. Olhando para frente, temos o desafio de construir uma nação mais justa. Vamos escolher Lula presidente e Geraldo vice. Vamos escolher Haddad governador e professora Lúcia vice. Para o Senado, eu ofereço os meus quase 40 anos de vida pública. Quero ser o senador de todos os paulistas. Coligação Juntos por São Paulo. O para-brisa do seu carro quebrou? Conheça a Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. A Sofisticar Autovidros atende a todas as seguradoras. Confira unidades nas cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Sofisticar Autovidros. Siga no Instagram, @Sofisticar Autovidros. Seja uma autorizada Sofisticar. Pergunte no WhatsApp 11 96429 0680. Quanto sai meio quilo dessa carne? Depende, senhora. Com Haddad ou sem Haddad? Como assim? Sem Haddad, o preço é esse aqui, ó. Nossa, que caro! E com Haddad? Ah, com Haddad a carne não vai ter imposto estadual. A senhora vai gostar do corte. E olha o preço que fica. Nossa, o preço melhorou. Vou com Haddad. Zerar o imposto da carne da cesta básica é ideia do Haddad. Haddad 13. Já anotei. É isso. Carne com ICMS zerado é preço menor no açougue. Todos os produtos da cesta básica com ICMS zerado. Isso é um compromisso meu. Coligação Juntos por São Paulo. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Sou Felipe Dávila, candidato a presidente, e quero contar um segredo para você. Sabe como funciona um governo populista? Ele dá o peixe, mas nunca ensina você a pescar. Assim, você fica para sempre dependente do governo. Nós vamos libertar os brasileiros, libertar você. A solução para essa crise de fome e inflação não virá dos mesmos que nos trouxeram até aqui. Virá das suas escolhas. Escolha o melhor, vai de 30. Agora é 30, vai, Felipe presidente. O Atacado da Construção Obra Já tem os menores preços e as melhores marcas do mercado para sua obra. Telha metálica aço galvalume trapezoidal TR 25 3x1 metro cinza calhafote por apenas R$ 226,90. Acima de 10 unidades sai por apenas R$ 209,90. E aproveite o frete grátis nas compras acima de R$ 1.500. Consulte condições na loja. Venha já para o Atacado da Construção Obra Já. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Eu sou Maurício Neves. Em Brasília, vou defender os empreendedores. Com menos impostos, mais crédito e menos burocracia, vamos gerar mais emprego. As pessoas vivem nas cidades. Por isso, vamos trabalhar para trazer mais recursos para a região. Valorizar as entidades sociais é fundamental. Saúde é nossa prioridade. Defender o agronegócio é a nossa missão. Meu número é 1100. Acredite sempre. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Dentro de instantes, vamos escalar a Ponte Preta. É só ficar ligado, porque você vai ouvir já já o time que o Hélio dos Anjos vai colocar em campo para enfrentar o Sport. Claro, vamos colocar também o Sport. Só lembrando, né? E tem uma dúvida aí, quem é que ele vai colocar para substituir o Leonaldo, que está suspenso. Kaique França, Formiga, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Felipe Amaral. E aí fica a dúvida se vai de Richelli ou de Fraga. Essa é a pergunta, o tema do dia que estamos discutindo. O Alisson e Elvis, Fecim e Luca. Esse deve ser o time, mas já já tem aqui, né, dentro daquele tempo lá exigido pela CBF, 1 hora antes do início do jogo. Então, às 18 horas, dentro de 6 minutos, vou escalar o time da Ponte para análise dos comentaristas. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina, sabia? Ter seus dentes fixos novamente é um sonho que a Odontoclinic pode e quer
realizar para você. Aproveite o time de especialistas da Odontoclinic pronto para tirar todas as suas dúvidas. Importante dizer que essa primeira consulta é gratuita. Você marca a consulta no dia certinho lá que você marcou. Você vai conhecer a clínica, faz a avaliação, até aí nenhum custo, toma um café com o pessoal, conversa com o especialista para se inteirar de como será o tratamento, até aí nenhum custo para você. E aí depois de conhecer os detalhes, se interessar pelo projeto, né? O especialista vai fazer um planejamento junto com você dentro das suas possibilidades financeiras. Não perca tempo, agende já a sua consulta de avaliação. Chame pelo Zap 3342-7000. 3342-7000. A Odontoclinic possui excelência no tratamento de próteses com os recursos mais modernos e rápidos para você ficar muito bem na foto. E não é só a parte estética. A falta de dentes provoca problemas de saúde, deficiência na mastigação, interferência na fala, perda óssea. Faça um implante e tenha de volta a sua autoestima. Unidades em Campinas, Valinhos, Vinhedo, Louveira, Jundiaí, Cajamar, Mogi Guaçu, Rio Claro e Sorocaba com 3 unidades. A hora é agora. Ligue 3342-7000. 3342-7000. Odontoclinic, porque sorrir é tudo. Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta vai para o campo daqui a pouco, 19 horas, transmissão aqui pela Bandeirantes, narração de Leandro Polis. Já a escalação da Ponte, Gorilão lá já parado de frente ao Moisés Lucarelli. Os ingressos continuam à venda, 20/10, vão continuar à venda durante o jogo, até no intervalo. A expectativa é de 5.000 torcedores. Compareça, vá ao estádio Moisés Lucarelli para empurrar o time da Macaca. Lugar de Ponte Pretano vivo é dentro do Majestoso. Mais um ouvinte participando conosco, ouvinte no ar. Boa tarde, CH. Rodrigo Valdermir Gomes. Viu? Quem fala que é o Paulo da Vera Formosa. Eu ontem fiquei admirado falar quando o Moço assumiu o time, estava em 19º. Passou quantos jogos? Continua no 19º. Por que não manda esse cara embora? Não sei o que a diretoria agora está fazendo. Tá ruim demais. Pelo amor de Deus. Não escala o time certo. Tira todo jogador bom no segundo tempo, fora. Né? Manda esse técnico embora, gente. Eu sei que o Guarani já caiu, não tem mais jeito. Já caiu. Põe o BU no lugar dele. Acho que faz muito mais que ele. Pedindo, pelo amor de Deus. O que é isso? O técnico ruim. Não sabe nada. Obrigado, tchau. Obrigado e tchau. E atenção, time da Ponte Preta escalado e definido pelo técnico Hélio dos Anjos. Kaique França no gol número 12. Formiga na lateral direita 22. Matheus Silva na zaga central número 4. Na quarta zaga 27 para Fábio Sanches. E na lateral esquerda Arthur fechando a linha de defesa. Amaral, volante número 19. 32 para Fraga. O Alisson, camisa 25. E fechando o quadrado de meio campo, Elvis, camisa número 62. No ataque, Feci, número 20. E Luca, número 10.
Repetindo e confirmando, o time da Ponte Preta com Kaique França, Formiga, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur Amaral, Fraga, o Alisson e Elvis, Fecim e Luca. No banco de reservas, Igor Vinhas, número 1, Norberto, número 2, Moisés Ribeiro, número 7, 13 para Bernardo, 14 para Ribamar, 18 para Nicolas, 21 para Richelli, 23 Cássio Gabriel, 26 Jean Carlos, 29 Echaporã, 39 Guilherme e 70 para Bruno Alves. Havia uma expectativa para o Ribamar, que ficaria no banco de reservas. E ele está escalado com a camisa, está convocado, né? Está no banco de reservas com a camisa número 14. Ele passou por uma cirurgia de tendão de Aquiles, que é uma cirurgia extremamente delicada, e conseguiu a recuperação. Treinou semana passada e esta semana já foi liberado pelo departamento médico, e eis aí o Ribamar com a camisa número 14. E aí o Gleger, Ribamar no banco de reservas, uma boa notícia, e o time da Macaca, definição, portanto, a única dúvida desfeita, Fraga no lugar do Leonaldi. Bom, primeiro dizer que é uma ótima notícia, né? O Ribamar já está no banco de reservas, importante. Um retorno aí depois de uma cirurgia num tendão de Aquiles. Recuperação é lenta, dolorida. E a gente fica muito feliz do Ribamar, que é um grande profissional, está de volta aí, já no banco de reservas, à disposição do técnico Hélio dos Anjos. Na equipe titular, eu acho que é isso mesmo. Acerta o Hélio. Vem com o Fraga no lugar do Leonaldi. O Fraga, que tem sido aí o substituto imediato dos volantes da Macaca, é um jogador interessante, é um jogador que cumpre ali a função. Eu acho que está certo, eu acho que é por aí. Ele mantém, volta novamente ao esquema que todos nós dizíamos, né, que não dá para ficar mudando a todo momento o esquema. O time da Ponte está acostumado a jogar com esse esquema de 4-4-2, com 3 volantes, o Alisson ali um pouco pelo lado direito, né, o Fraga provavelmente um pouco mais ali para o lado esquerdo, protegendo a primeira linha, com o Elvis na articulação e na armação, e o Amaral centralizado. Esse deve ser o time da Ponte. Na frente, Fecim e Luca, eu acho que está aí, para mim, a Ponte bem escalada, viu, Batistão? Daqui a pouco também o Sport, que já está escalado e definido, mas antes, CH, eu quero ouvi-lo também sobre essa definição do técnico Hélio dos Anjos, e o Ribamar volta a ser convocado para uma partida. Você se lembra? Ele se contundiu no último jogo do Campeonato Paulista. A Ponte já estava rebaixada. Já estava rebaixada, não. Ela chegou nessa partida precisando da vitória para escapar do rebaixamento. Tinha perdido o jogo para o Água Santa permaneceu, e com um empate 2-2 com o Ituano, a Ponte caiu para a Série A2. Vai disputar a Série A2 o ano que vem. E o Ribamar marcou 2 gols nesse jogo, 2-2, e se contundiu o tendão de Aquiles depois do dia 19, foi o último jogo, né, do campeonato, foi no dia 19, ele volta a figurar no banco de reservas. Bom, sobre a escalação, eu acho que o técnico, ele acerta, ele vai para o tradicional, não é? Ele faz o que eu faria, por exemplo, com a questão de conceito de opinião individual, mas eu acho que está bem escalado, resta saber de que maneira esse time vai jogar para enfrentar o bom time Sport. Então, vamos aguardar o que vai acontecer. Em relação à volta do Ribamar, uma ótima notícia, né, Batista? Que ele tenha sorte, que tenha se recuperado legal, porque futebol ele tem para ajudar muito o Hélio dos Anjos. Ele estava bem, né? Marcou 2 gols, estava realmente uma fatalidade. Acabou se contundindo e desfalcou o time da Ponte ao longo desse tempo todo. Foi muito ruim para o jogador, mas a medicina extremamente avançada conseguiu em tempo recorde colocar o jogador em condições de jogo, e ele estará no jogo de hoje. Vamos ao esporte, está escalado, está definido o técnico Claudinei Oliveira. Manda a campo Saulo, 95, Eduardo, 26,
Chico, 44. Sabino, capitão do time, 35. Luiz Hernandes, 29. Meio campo com Fabinho, 7. Ronaldo Henrique, número 5. Giovani, 8. E Luciano Juba, camisa número 46. E no ataque, Wagner Love, 99. E o Kaique, número 17. Saulo Eduardo, Chico Sabino, Lucas Henrique, Fabinho, Ronaldo Henrique, Giovani, Luciano Juba, Wagner Love e Kaique. No banco de reservas, 92 para Carlos Eduardo, 13 Renzo, 16 William Oliveira, 22 Ezequiel, 2 para Everton, 28 João Igor, 88 Denner, 21 Blas, 91 Gustavo Coutinho, 77 o Anderson, 19 Thiago Lopes, 30 Fagundo Labandeira, camisa número 30, fechando, portanto, o banco de reservas do técnico Claudinei Oliveira. Arbitragem, Ramon Abate Abel. Assistente 1, Thiago Americano Labes. Assistente 2, Bruno Miller. O trio é de Santa Catarina. Quarto árbitro, Lucas Caneto Belotti, de São Paulo. E o árbitro de vídeo no VAR, Adriano Milzeviski. Ele que é do Paraná. Trio, portanto, de Santa Catarina. E o VAR do Paraná, Adriano Milzeviski. Importante, olho aí no VAR. Esperamos que o VAR não esteja quebrado na partida de hoje. Daqui a pouco, a abertura da grande jornada esportiva para a Ponte Preta Esporte. Leandro Boni está registrado, vai dar o recado. O para-brisa do seu carro quebrou? Você precisa conhecer a Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. A Sofisticar Autovidros atende a todas as seguradoras do país. Confira unidades nas cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. O atendimento pode ser realizado na loja mesmo ou então no lugar onde o seu veículo estiver. Serviço rápido e de qualidade. A Sofisticar tem uma loja pertinho de você. Chame pelo WhatsApp 11 964 290 680. A Sofisticar Autovidros também fornece para-brisas para todas as montadoras do Brasil. Siga no Instagram, @Sofisticar Autovidros. Saiba que você pode ter a sua própria loja Sofisticar. Sim, você pode ser uma Sofisticar autorizada. Mande uma mensagem pelo WhatsApp 11 964 290 680 e saiba todas as informações. Sofisticar Autovidros. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h08, o ouvinte participando conosco, ouvinte no ar. Boa noite, Batista, boa noite, mesa. É Paulinho do Proença falando. O Carpini não seria uma opção aí para tentar salvar esse time? Boa noite a todos. Boa noite, um abraço para você. O Carpini está no Água Santa? Água Santa. Sim. O Água Santa se classificou, né? Vai enfrentar o 15 de Piracicaba. Quartas de final da Copa Paulista. Acho, não sei o que vocês pensam, Gleger, mas eu acho que ele não deixaria o Água Santa nesse momento. Seria muito ruim, né? Ah, sem dúvida. Também não acredito nisso. Aliás, como é o futebol, né, Batista? Carpini que conseguiu livrar o Guarani de uma situação muito parecida com essa que o Guarani vive atualmente. Conseguiu se livrar do rebaixamento, fez um bom campeonato paulista. Depois foi muito criticado e demitido. E agora o torcedor pede o retorno do Carpini. Esse é o futebol, né? Mas eu tô contigo nessa. Eu acho que ele não aceitaria
uma proposta do Guarani, não. E está dizendo aqui o ouvinte Batista, você é ponte pretano? Colocar Benhur, J. Carlos de Hortolândia. Não fui eu que disse para colocar o Benhur, né? Eu disse que um ouvinte mandou a mensagem para cá dizendo para colocar o Benhur. Não foi eu que disse para colocar o Benhur. Está na hora de trocar, sim, passou da hora, fora Mozart, diz o J. Carlos de Hortolândia. Bem, ouvinte participando conosco, mais mensagens de texto, só para dar uma agilizada aqui. Já o Leandro Boles vai falar, ele que vai narrar o gol da vitória, os gols da vitória da Macaca hoje à noite. Quilão Bugrino. Esse presidente Ricardo Moisés está só esperando acabar o mandato dele e cair fora e deixar o Guarani na Série C junto com esses pés de rato, diz aqui o Quilão Bugrino. Olha, o Ricardo Moisés vai até março. Março termina o período, a gestão do Ricardo Moisés. Ele não pode, de acordo com o estatuto, ele não pode ser reeleito, a menos que mudem o estatuto, a menos que promovam uma assembleia para mudar o estatuto. Por esse estatuto atual, ele não pode ser reeleito. Ele vai terminar o mandato dele, sim, e aí mesmo que ele queira, ele não pode continuar. Batista, a Ponte precisa desencantar e obter pelo menos 2 vitórias seguidas, porque é um time muito instável. O que vocês acham? Valnei Matheus, CDHU, São Martim. E aí, CH, Valnei Matheus está perguntando, você acha que a Ponte é um time estável? Voltando à tese que eu tenho defendido, a Ponte tem um time, não tem um elenco. O problema é todas as vezes que o Hélio precisa de banco de reservas, de jogadores que estão à disposição, o time cai de produção. Veja o que vai acontecer no jogo de hoje. Leonaldo não vai jogar o Fraga, que não convence ninguém. Na última partida tinha 3 desfalques. Ele fez as opções que ele fez, que eu não concordei, evidentemente. Ele jogou também da maneira errada e o time cai de produção. Por quê? Porque não tem jogadores do banco com o mesmo nível técnico daqueles que têm jogado aí de maneira consecutiva. Respondendo objetivamente, o time da Ponte realmente é instável por causa disso. Leandro Boles, ele vai narrar o jogo da Macaca, partida marcada para 7 da noite, estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta Esporte Série B, Bezona do Campeonato Brasileiro. Oi, Boles, um abraço para você, boa noite. Fala, Batistão, grande e forte abraço a você, a galera da Bandeirantes, dentro do Esporte em Debate, é isso, um grande jogo daqui a pouquinho no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte aí vem de 5 vitórias em casa, mas oscila fora de casa. E agora tem 2 jogos em casa, né, Batistão? Hoje contra o Sport ainda sonha com a vaga no G4, porque vê alguns vacilos ou algumas oscilações, principalmente do Vasco da Gama. E a Ponte Preta com 36 pontos tem o Sport, depois o Ituano, vencendo as 2 partidas, né? Pensando aí extremamente otimista, chega à margem dos 40 pontos, chegaria a 42 em caso de 2 vitórias ou uma vitória e um empate, e ficaria bem próximo do seu principal, o primeiro objetivo, que é permanecer na Série B. Então a importância do jogo daqui a pouquinho, que nós vamos estar juntos aqui na Bandeirantes, é a Macaca em campo contra o Sport, um grande jogo, já diria CB. É metal esfregando metal, hein, Batistão? É, isso aí, metal esfregando em metal. Sport com 40 pontos, ainda está pensando no G4. Nós analisávamos isso hoje na tela da Band, porque o Vasco, né, CH, está oscilando e alguns times aí que estão com pontuação acima de 40 pontos estão de olho nessa vaga, a 4ª vaga da Série B, a Bezona, para subir. Você acha que o Sport, por aquilo, né, que o Sport vem fazendo, tem condições? Batista, o campeonato está muito equilibrado, né? E essa parte final ficou mais ainda, porque todo mundo briga por alguma coisa. Nós temos aí pelo menos 10 times tentando sobreviver, fugindo do Z4.
E nós aqui, foi praticamente unânime quando nós debatimos isso lá atrás, que os 4 grandes já haviam subido. Não aconteceu isso. Por quê? Porque o Vasco e o Grêmio, tanto é que eles trocaram de treinador. O Vasco está estreando o Jorginho, o Grêmio está estreando o Renato Portaluppi. E os caras estão no G4. Então você veja que a instabilidade ela está visitando até time que está no Z4 ou no G4. Então olha que loucura esse campeonato. Então não tem ninguém... Tem 2 garantidos para mim. Com certeza Cruzeiro e Bahia. Esses estão com uma pontuação que não tem jeito de não subir. Só se for um grande desastre, não é? E quem está embaixo vai ter que ganhar praticamente. Eu estou falando da 5ª até a 8ª posição do campeonato. Só se esses ganharem a maioria dos jogos e mesmo assim tem que fazer conta. Acho bem difícil que isso aconteça. De qualquer maneira, esse Sport aí, se ele não engatar das 10 partidas aí que faltam, se ele não engatar uma meia dúzia de vitórias, ele corre risco sim. Corre risco. Eu não estou falando matematicamente, tá, gente? Eu estou falando em termos de competitividade do campeonato. Deixa eu ver quantos pontos tem o Sport aqui que eu... 40 pontos. 40. E o próximo jogo é contra o Bahia, viu, CH? Tem confronto direto, vai precisar pelo menos aí de umas 4, 5 vitórias para ficar tranquilo, com 55 pontos, faltando 10 jogos. Então, se não firmar o pé numa regularidade, também corre risco, Batistão. Eu penso assim, né? Acima de 40 pontos, os times estão lutando pela ponta de cima. Mas, gostaria até de ouvi-lo, Gleger. Hoje é o jogo do Sport, né? Se ele não ganhar, aí é um campeonato de manutenção. Vai correr atrás aí de 4 pontos, talvez 5, para permanecer. Então, hoje é um jogo decisivo para o time do Sport. O que você acha, Gleger? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Faz 43. Primeiro que abre o G4 é o Vasco com 45. Já encosta, né? A gente sabe que tem confrontos. O Vasco trocando de treinador, não está no momento legal. Então é um jogo de suma importância para o Sport. Até, às vezes, a Ponte tentar se beneficiar de uma estratégia que provavelmente deve ser um pouco mais agressiva do time pernambucano para tentar surpreender. Porque não vai, do que vale a pena o Sport hoje, um empate. Vai estagnar no 41. Então, aí o Vasco vence, vai a 48. Ou seja, abre 7 pontos. Então, para o Sport só interessa a vitória. Então, para permanência, um empate é ótimo para o Sport, né? Mas um time como o Sport não vai entrar num campeonato com todo o investimento, com tudo para permanência. Concorda ou não? E sim, sabendo que ele está vencendo o jogo, ele encosta no G4. Então, é por isso que eu estou dizendo. É claro que a gente, na circunstância do jogo, é muito melhor você empatar do que perder. Mas, vislumbrando o G4, o Claudinei está lá no vestiário falando, gente, é o jogo agora para nós encostarmos aí no G4. Chegou a hora de tentar voltar para os 4 primeiros. Então essa realmente é uma grande chance para o Sport. Boa noite a todos aí, vocês da equipe Band, abraços, aqui é Marisa. Começou o inferno de fogos, terrível. Os gatinhos ficam todos assustados. Infelizmente, né? O fogo de artifício, né? Irrita muito, não só os gatos, mas os cachorros também, né? Eles ficam muito irritados porque tem uma super audição, o gato e o cachorro. Então, ali nas imediações do estádio Moisés Lucarelli, em todos os estádios que se utilizam esse tipo de procedimento para dar uma carga emocional no jogo, aí acaba irritando demais os pets, os bichinhos. Ouvinte participando conosco, mandando para cá mensagens. O argentino deveria ir para volante, o Ludic na lateral direita. Mandar para a lua esse Vilela e fora Mozart. Grande abraço para vocês, boa noite. Não assinou, final do telefone 0908. 0908. Está dizendo aqui, né, para mandar para a lua o Vilela. Realmente, o Vilela foi muito mal na partida de ontem. Eu não consigo entender a cabeça do treinador em escalar jogador que não tem nenhum recurso,
que é o caso desse Vilela. Aí alguém pode perguntar, mas tem alguém na reserva que poderia ocupar esse setor? Eu acho que qualquer um que o técnico colocar para jogar, ele jogaria melhor do que o Leandro Vilela. Porque o Vilela não tem nenhum recurso, ele não faz nenhuma coisa nem outra. É um volante que pega a bola e toca curtinho, né? Aquele passe de segurança. Não pisa na área, não faz um passe em profundidade, não joga, não vem lá atrás para ajudar a defesa para a saída, aquela chamada saída de três, enfim. Ele é água de salsicha, é buzina em avião, é cinzeiro em moto. Ele não funciona, mas segue ganhando oportunidade com o treinador. É isso que eu realmente não consigo entender, a preferência por certos jogadores, assim como também o Edson Carioca. Não disse a que veio. Ele fica ali se escondendo. Se a bola vai para a esquerda, ele vem para a direita. Se a bola vem à direita, ele vai para a esquerda. Ele fica se escondendo atrás dos zagueiros, para que a bola não chegue nele, porque não chegando, aí não se compromete. Só no Atacado da Construção Obra Já você encontra as melhores ofertas, os menores preços e as melhores marcas do mercado estão aqui. E olha, furadeira e parafusadeiras GSR 1000, 12 volts, bivolt da Bosch por apenas R$ 299,90. Argamassa polimérica impermeabilizante Vedax Top semiflexível 18 quilos por apenas R$ 56,90. Acima de 5 unidades sai por apenas R$ 49,90. E aproveite o frete grátis nas compras acima de R$ 1.500. Consulte condições na loja. E nós estaremos lá na loja no sábado das 10 até o meio-dia. Toda a equipe da Rádio Bandeirantes presente e também convidados. E vamos fazer lá aquela brincadeirinha de chutes do gol. É um gol pequenininho, aquele gol de praia, e você acertando o gol ganha brindes aqui da Rádio Bandeirantes e também lá do Atacado Obra Já. Compareça, vá assistir o programa ao vivo e também participar das brincadeiras. Anote aí o endereço, Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, em Campinas. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, no bairro São Bernardo, em Campinas. Atacado Obra Já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. E diz aqui, ouvinte Batista, cadê o nosso Edu? Parou na padoca, kkkk. A jornada começa em 8 minutos. O Edu já, ele chega aqui no estúdio com enormes sacolas. E ele provavelmente deve ter passado na padoca, porque, afinal de contas, o Edu é o nosso presidente. Presidente da Associação dos Padoqueiros de Campinas e adjacências, quiçá da região. Então, ele deve ter passado, sim, na padoca para trazer aqui as guloseimas. Boa tarde, Batista. Não precisa trocar o técnico, é só ouvir os comentaristas das feras da Band. Um abraço. Diz aqui Dori Pedro, de Campinas. É isso? Dori JS Pedro, de Campinas. Abraço para você, muito obrigado. Se o Mozart não sair, o Guarani vai cair. O time melhorou com novos jogadores, mas ele só insiste nos mesmos erros com Vilela e Bruno José. Ele deixa o time desequilibrado por não usar um ala direito nesse esquema 3-5-2. Eu traria o Felipe Conceição para ontem. Felipe Conceição, lembra onde está, ô Bolis? Você que acompanha aí a trajetória de todos os treinadores do Brasil. Mais ou menos, né, Batistão? Eu vou dar uma pesquisada e já falo. É isso aí, vai pesquisar e já fala o Leandro Bolis. Atenção, eu tenho um recado para você muito importante. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais.
Aeropisos. São 3 lojas em Campinas. Confira a nova loja na Avenida das Amoreiras. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. São mais de 130 modelos à pronta entrega para Campinas e toda a região. E todos os produtos em até 12 vezes sem juros. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Aeropisos mais perto de você. São 3 lojas em Campinas. Avenida John Boy do Lope, número 8.200, no Satélite Íris. Na Armando Frederico Renganeschi, número 13, região do Ouro Verde. E a nova loja na Avenida das Amoreiras, 4.079, no bairro Vila Rica. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Siga no Instagram, @aeropisos. Acesse aeropisos.com. Esporte em debate, na Bandeirantes. Esporte em debate pela Bandeirantes, agora vai pro ar o Na Lata. Responde na lata. Responde na lata, já, abertura da grande jornada esportiva, 18h30, o jogo da Macaca com Esporte é 7h. Na lata, CH, qual lugar de Felipão no ranking dos principais técnicos do futebol brasileiro? Nesse momento ou na história? A pergunta é: qual lugar de Felipão no ranking dos principais técnicos do futebol brasileiro? Entre os 3 primeiros. E para você, Gleger, a mesma pergunta. Felipão é o tema. Com certeza entre os 3. E para você, Leandro Boles, qual é o lugar do Felipão no ranking dos principais treinadores do futebol do Brasil? Antes, só para não deixar passar, Batista, o Felipe Conceição está sem clube. Ele sofreu uma punição de 90 dias quando ainda treinava a Chapecoense, conseguiu um efeito suspensivo para treinar o Náutico e desde que saiu do Náutico, ele está sem clube e esta punição de 90 dias já terminou, então ele está livre no mercado. Entre os 3 primeiros, Luiz Felipe Scolari. O Flamengo deveria poupar alguns titulares ou colocar força máxima mesmo com 4 gols de vantagem na Libertadores. Só lembrando, né, que o técnico Dorival Júnior vai poupar 2 jogadores que estão pendurados. É uma dupla importante. Entre os 2 jogadores está o Gabigol. E aí, o CH, qual que é a sua opinião? Tá certo o treinador. Esses árbitros malucos aí, né, que têm aparecido. Veja o que a arbitragem fez com o Palmeiras ontem. Eu não levo nem para o jogo jogador pendurado, mas no jogo, como titular, eu mesclaria entre titulares e alguns reservas. Hoje. Gabigol e Thiago Maia são os 2 que o Dorival Júnior vai poupar. A mesma pergunta para você, Gleger. Usaria força máxima. Tudo bem que dá para poupar aí 2 jogadores aí que estão com cartão, mas força máxima nos outros compartimentos. E para você, Boles, a mesma pergunta. Iria com a cavalaria, tudo com o que tem de melhor para o jogo contra o Vélez. Mas aí os 2, né? O Thiago Maia e o Gabigol toma cartão, aí fica fora da primeira partida da final. Não, mas com exceção desses 2, né, Batista? Ah, bom, com exceção dos 2. Dos 2, isso. Eu também disse com exceção dos 2. Entendi. Não teve o complemento, né? Vamos lá, bola. Isabel Ferreira diz que Palmeiras é perseguido pela arbitragem. O que você acha disso? Olha, Batista, ele não deixa de ter razão em função dos últimos acontecimentos. O jogo da Copa do Brasil, o jogo contra o Atlético Mineiro, as expulsões do Danilo e do Scarpa, e principalmente ontem. Aliás, agora há pouco, o Conmebol divulgou o áudio da expulsão, né, do Murilo e só do Murilo. Não relatou a comunicação com a suposta cotovelada no Rony, pênalti do Fernandinho em cima do Rony. Então ele tem razão, sim, por dizer isso, a perseguição da arbitragem para com o Palmeiras. E para você, resposta para esta pergunta, lata 3. E aí, Gleger Zorzin? Chora demais, né, o Abel, né? Quando ganha, não fala nada. Para mim, não é perseguição, não. Mas você achou que não foi pênalti? Batista, mas não é questão de... Mas aí é questão de um erro, mas não de perseguição. Entendi. Perseguição, não. Ele disse perseguição, não foi isso? Foi.
Então, para mim, não é perseguição. E para você, CH, a resposta para a pergunta lata 3. Apesar dos últimos erros que prejudicaram o Palmeiras, perseguição não. Vamos encerrar o programa. Antes tem um áudio aí, só para a gente finalizar aqui, atender mais um. Já estamos no encerramento do programa. Ouvinte participando conosco, esse é o último de hoje. Batista, Edson da Chácara Primavera. Boa tarde, tudo bem? Pessoal da Bandeirantes. Eu vejo o Gleger comentando aí sobre o goleiro, o Kozinski. Mas o Kozinski, ele fala que o Kozinski não foi culpado, né? Isso, é aquilo. Mas o Kozinski não pode chutar de longe nele. Toda bola que é chutada de longe é gol. Desde o ano passado, esse ano também, contra o próprio Vila Nova, ele tomou 2 gols de chute de longe. Contra o Sampaio Corrêa, tomou aquele peru chutando de longe. Né? A sorte é que não valeu. E nesse outro jogo também tomou um gol chutando de longe no canto dele. Ele está mal colocado no gol e não pega nada de longe. É fraco como goleiro. Outra coisa também, esses técnicos do Guarani dizem que não tem que trocar técnico. Tem que trocar o técnico. Aliás, o Guarani não conseguiu contratar um técnico bom até agora. Tá que nem contratar goleiro. Só pega técnico ruim. Técnico não sabe mexer, quando mexe estraga o time. Não dá. Com esse técnico não vai cair, tá? Não tem solução. Olá, Gleger, só para finalizar, 30 segundinhos aí para dissertar sobre essa questão aí de que o ouvinte levantou aqui. Chutou de longe, bateu, Gleger, o Kozlinski toma. O Gleger tomava, né? Agora não toma mais. Ô, Batista, eu não concordo. Eu acho que ontem aquele chute não foi de longe, foi na entrada da área. Né? Quem vacilou foi o Vilela. Chute duro, difícil, no canto. E tomar gol, todo goleiro vai tomar gol, gente. Mas o Kozlinski, para mim, é bom goleiro, merece ser titular. E foi uma boa contratação do Guarani, esse goleiro Kozlinski, que está sempre mantendo uma regularidade. Repito, falhar, todo goleiro falha. Final de programa, porque na sequência vem aí grande jornada esportiva. Bandeirantes, Ponte Preta em campo, 7 da noite, bola rolando, majestoso. A Macaca vai para o campo, enfrenta o Sport. E aqui na Bandeirantes, Leandro Boles. Tá registrado, vai dar o recado para você. Fique aqui, aqui é muito melhor. Tchau. Termina aqui. Esporte em Debate. Na rádio.